Olá, estamos ao vivo, boa tarde para você aí no Brasil. Agora aqui, 6 da tarde nas terras da vovó Elizabeth, aí no Brasil 2 da tarde. Ainda estou sozinho, o pessoal já vai entrar por aí, o assunto hoje vai ser bem legal. Hoje aqui até que deu um solzinho, né? Deu uns, sei lá, acho que 15 graus assim, não verifiquei, mas estava bom. Bem melhor do que o frio usual. Então boa tarde para você, quem vai chegando por aí. Hoje o papo vai ser de macho cabeludo, vai ser um papo reto. O Carlos já chegou por aí, meu brother, Carlão, um salve. Hoje o Carlão, vou estar falando hoje com um brother lá do Rio, hein? De Niterói, pastorzão, gente boa, Renato Vargens, de Niterói. Hoje a gente vai falar sobre a crise, a masculinidade em crise. Então hoje vai ser um papo bem legal. Gente, aqui todo mundo de quarentena, eu não verifiquei hoje, mas os casos estão crescendo a cada dia, né, do coronavírus. No Brasil também, a gente tem visto, né, acompanhado com muita preocupação. Então você deve estar cheio de live para ver o tempo inteiro aí no Instagram e nas outras redes. E claro, eu tento fazer algumas lives e sempre trazer assuntos construtivos e interessantes para quem estiver assistindo. Então hoje aqui não tá tão frio, tá legal, e o papo vai ser papo reto para cabra macho mesmo, que é sobre a masculinidade em crise. Essa live vai ficar salva depois no meu canal do YouTube, você pode ir lá ver no como é que chama? Na bio, no link da bio, você vai ser direcionado para o canal. E também, obviamente, aqui no Instagram e no Instagram do convidado também de hoje, que é o pastor Renato. Já ele está pintando por aí, nós já nos falamos por WhatsApp. O que você gosta de trazer em suas lives? Ok. A Giovana está perguntando. Então, as lives sempre tratam de assuntos, principalmente, não exclusivamente, mas principalmente para a liderança de igreja. E hoje aqui é um assunto que fala com muita gente, né? Muitos maridos, esposas, todo mundo que tem o seu cônjuge. Nós vamos falar sobre quando a masculinidade entra em crise. Esse é o tema de um livro do Renato, que vai estar chegando aqui daqui a pouco. Ele é autor de mais de 26 livros e ele vive em Niterói, né, na Igreja Cristã da Aliança. Depois eu vou deixar aqui o Instagram para quem quiser ouvir. Ele é um cara que eu gosto muito porque ele é polêmico nas falas dele, né, ele fala firme mesmo, sem papa na língua, eu gosto disso, e aí vai ser bem legal. Bom, o pessoal vai chegando, quem estiver chegando fala... o Thiago, da onde que é, Thiago? Vai falando de onde você está, como é que está o clima aí, se está frio, está calor. Poetraste, acho que é isso. Poeta. Desculpa se eu estiver falando errado. Fala aí como é que tá, se está frio, está calor, como é que tá, que cidade que você é. Não sei se vocês já repararam, é esse o assunto de hoje, acho que sim. A gente pisa muito em ovos para falar sobre esse assunto, né? A gente costuma muito falar, eu sou um cara de 42 anos, então sobrevivente do meio aí dos anos 80, anos 90. Então naquela época era uma mentalidade, era um jeito de se fazer as coisas, hoje é outra, a gente está aprendendo. Mas tá faltando homem. Tá faltando homem de atitude, com decisão, com liderança, no melhor sentido da palavra, estou dizendo. Existe um enfraquecimento da figura masculina dentro da família, nas empresas, em vários lugares. Então é isso que a gente vai estar falando hoje. Isso é bem diferente de machismo, de autoritarismo, essa coisa toda. Eu costumo dizer que tempos difíceis constroem pessoas fortes. Eu acho que você que está assistindo, que vai assistir depois no YouTube essa live, talvez a sua história não tenha sido fácil, mas é por isso que você tem os valores que você tem, é por isso que você tem a força, a garra que você tem, graças às dificuldades que você passou. Se você está passando algumas delas agora, elas estão te forjando num guerreiro, numa guerreira. Tem uma música daquela cantora, eu esqueci, cara, o nome, é filha da Elis Regina. Nossa, tô ruim, cara. Esqueci o nome, quem lembrar, fala aí o nome da cantora, filha da Elis Regina. Que ela canta, ela fala assim, sou mais macho que muito homem. Eu gosto dessa frase. Aí o Renato chegou, pastorzão querido, ele me enviou a solicitação, vou colocar aqui para ele já, tá bom? E aí
a gente começa o bate-papo nosso. Gente de Niterói. Nunca fui a Niterói. Vamos lá, ele vai entrar no ar daqui a pouco. Ô, querido, joia? Tudo Tudo bom? bem, meu irmão? Como vai? Tá me ouvindo bem aí? Estou ouvindo. Ah, legal. Me fala Perfeitamente. uma coisa para eu morrer de inveja. Quantos graus temos em Niterói hoje? Rapaz, 22, 23 graus mais ou menos. Pô, aqui até que tá legalzinho. Deu uns 19, assim. Acho que dá, né? Já tá mais ou menos, né? Mesma. Alegria estar falando com você. Obrigado Prazer, meu irmão. pelo carinho. Estava falando aqui com o pessoal. Ah, vou escrever aqui o nosso assunto. Vou deixar fixado para quem chegar depois. Vamos ver se eu manjo aqui do Aham. negócio. Ah, estava falando com o pessoal, gente. Quem for chegando é o seguinte: Pastor Renato, autor de mais de 26 livros. Então, como é que faz, pastor? Se alguém quiser adquirir o material, entra no teu site? No meu site é possível, sim, alguma coisa, alguns dos livros, mas geralmente o pessoal adquire mesmo é com as editoras ou na Amazon, né? Ou em sites especialistas em venda de livros, né? Mas é possível também adquirir o material comigo, sim. Legal, porque tem da editora Fiel, tem várias publicações. Bom, Sim, galera, eu se vocês tenho. colocarem Renato Vargas no Google, vocês serão direcionados para muitas frentes onde vocês podem adquirir ver os textos muito bons do pastor. Eu gosto. Eu não gosto de quem dá muita volta, não. É papo reto mesmo. Eu gosto muito das pregações do pastor Renato. Muito legal falando com o Obrigado, senhor. irmão. Muito obrigado. Seguinte, eu moro. Galera, quem for chegando, o tema tá aí, ó. Vocês podem mandar perguntas. A gente vai ter um papo aqui, não vai ser muito extenso, mas são bem-vindas perguntas aí que a galera tiver. Estão dizendo que só lê no Kindle, você acha na Amazon, você pode ler Sim, no na Amazon tem, é. e Roya. E quem for chegando pode dizer também de onde está falando. Pastor Renato, o senhor está em Niterói agora. O senhor deu uma travada aí. Eu creio que sim. Acho que ele está falando de casa, né? Ah, o Travou senhor agora que nesse, voltou. o senhor nesse Agora... momento está em Niterói, está em casa? Não, não. Nesse momento eu estou em São Paulo, na casa do meu filho, e voltando para Niterói amanhã. Ah, achei que você estava em Entendi, está em São Paulo. São Paulo. Capital do interior. Capital. Ah, legal. Sou de São Paulo, passei a vida aí de office boy aí quando era garoto, mas Aham. mudei a de São Paulo, morei em Santa Catarina, interior de São Paulo. Gente, quem estiver chegando pode falar de que cidade está falando, só para a gente saber. Eu moro aqui no sul da Inglaterra. O pastor Renato mora em Niterói. Uma alegria estar falando aqui. Gente, então, eu estava dizendo aqui que é o seguinte: quando eu era garoto, lá nos anos 80, a gente apanhava na escola, tinha negócio de bullying. Não tinha o nome bullying, né? Mas a gente tinha que se virar. Muita injustiça, muita coisa, mas a gente meio que foi forjado no fogo até aprender a se defender, coisas do tipo. Hoje é bem diferente. Eu vejo aqui, no convívio com principalmente a moçada da igreja, uma fragilidade muito grande de atitudes. Eu tenho filho de 17 anos e tenho gêmeas de 12 anos. Um dia essas meninas vão casar. E eu já estou orando pelo cara. Como um Uhum. bom pai, um bom pastor, eu estou orando. Mas eu fico muito preocupado porque eu não vejo muita, salvo exceções, obviamente, não vejo muita atitude de decisão, de firmeza. E lá em 1 Reis 2:2, o último conselho de Davi para Salomão foi: filho, seja homem. Seja homem. O que é isso? Quer dizer, ser homem é ser machista, masculinidade e machismo. Qual é a diferença aí desse negócio? Não, hipótese alguma. No livro eu faço muito bem essa diferenciação, né? E digo claramente que tanto o machismo quanto o feminismo são graves comportamentos ou graves percepções por parte daqueles que os defendem. As escrituras trazem, tanto a homens quanto a mulheres, papéis muito bem definidos e que precisam ser observados a fim de que famílias saudáveis sejam construídas, né? Então, ser homem não significa
a ser um déspota ou alguém que age de forma grossa. Alguns hoje em dia têm confundido masculinidade com ogrice, né? O sujeito é um ogro, o sujeito é um mal educado, o sujeito é ríspido, então ele desenvolve, segundo alguns, a percepção da masculinidade. E não é isso, né? Nunca foi à luz das Escrituras e nunca será. As Escrituras nos trazem, em Gênesis, nos primeiros 3 capítulos, antes da queda, mandatos culturais, o mandato cultural, social e espiritual, que precisam ser observados por homens e por mulheres, a fim de que desenvolvam uma vida saudável em seus relacionamentos familiares e sociais. Entendo. Legal. Realmente, se você falar falta masculinidade e não explicar, o pessoal, vai falar de machista, todo mundo muito dodói, né? Uhum. Machista, brutalidade. Uma vez eu arrumei uma briga sem querer brigar no Instagram, porque eu comentei algo parecido e aí foi uma chuva de críticas. O senhor recebe muitas críticas, pastor, ou não, por causa desse tema? Assim, também recebo, né? Assim, hoje em dia, as redes sociais, elas, elas tiveram e têm a capacidade de fazer com que inóbeis, né, bócios e apedeutas se encastelem atrás dos seus celulares, dos seus smartphones e tablets e agridam aqueles aos quais elas discordam, né? Então, hoje em dia, assuntos como esse produzem, sem sombra de dúvidas, principalmente numa época onde o marxismo cultural tem sido impetrado de forma tão significativa, como também o gramscismo, a estas pessoas o desejo de refutarem de forma veemente e às vezes até mesmo mal educada. Aí está protegido pelo celular, né? Pelo anonimato, Estão enfim. protegidos pelo anonimato, entre aspas, né? Mas pelo celular. Né? Então, agem de forma grossa, mal educada, simplesmente porque querem discordar, né? E sem, às vezes, ter ferramentas suficientes para isso. Né? Agora mesmo eu postei um texto no Instagram e no Facebook, porque aqui no Rio de Janeiro, quem é responsável pelo Corcovado, pelo Cristo, é a Igreja Católica. Então, a Igreja Católica, ontem, colocou ela projetou na estátua do Cristo a bandeira da China. E eu falei que isso é uma incoerência porque a China ela persegue cristãos, né? O que a gente está vivendo hoje é fruto de um vírus chinês, né? Se foi mal intencionado ou não, não vem ao caso. Ela tem trazido sobre os cristãos hoje lá perseguições terríveis. Por exemplo, as igrejas estão sendo fechadas em plena pandemia, proibiram agora a transmissão de qualquer atividade online de cunho religioso, e vem a Igreja Católica, que é responsável pela a imagem do Corcovado e projeta a imagem da China lá, e projeta a bandeira da China comunista, e o comunismo que matou 100 milhões de pessoas. Então, o fato de eu ter me posicionado em cima disso já foi suficiente para o pessoal politicamente correto se levantar e dizer que não pode. E aí fazem interpretação e exegese errada das escrituras, que Deus é amor, tem que amar, e aí é complicado. É fruto dessa sociedade, né? Oi? Eu vi sua postagem. Uma curiosidade que eu tinha, eu não sabia que o Corcovado, quem cuidava do Cristo era a Igreja Católica. Sim, era a Igreja Católica. Então, por isso que é incoerente, né? Por isso que é incoerente, né? Como que o governo chinês, que é uma ditadura comunista, persegue cristãos e os mata, né? E os encarcera, e vai à Igreja Católica e projeta a bandeira chinesa. É no mínimo incoerente. Coerente e como o senhor bem disse, não é questão do vírus, é por causa de tudo. Os caras falam há muitos anos. Quem trabalha ou quem já foi, teve oportunidade de pelo menos ler algum material sobre missões, lista de países Claro, claro. Kairos, Portas Abertas, tantas agências aí, sabe que... Não, e Portas Abertas ela é seríssima em relação a uma escala de países que perseguem os cristãos, e a China está lá no topo, né, cara? Então, assim, é incoerente, né? Não tem como. Uma vez eu estava pregando numa igreja menonita na divisa entre Rio Grande do Sul e Uruguai. E eu tive a oportunidade de conversar com o senhor, já tem alguns anos isso, talvez uns 7, 8 anos,
conversar com um senhor que foi refugiado, que sofreu as consequências de Stalin, já bem idoso, não sei nem se ele é vivo ainda. Ele é brasileiro ou não? Não, não, não. Ele veio fugido para cá, né? Então ele já estava, da época ele já estava já com seus 90 e poucos anos já, né? Então ele sofreu a perseguição comunista, né? E ele viu o que foi aquilo. Então ele me contando as histórias, você chega ao entendimento de que é incoerente, Sim. né? Não coaduna com o evangelho o cara se dizer comunista ou defender o comunismo ou defender uma praga dessa, né? Então, assim, cabe a nós, nesse caso, eu fiz um protesto público, porque o que a Cúria Católica fez de projetar a bandeira chinesa é um absurdo, visto que esse país acabou de ter destruído igrejas, matado cristãos. Eu conheci cristãos chineses que sofreram perseguição, né? E que passaram anos na cadeia, né? E vem o pessoal dizer que tem que fazer isso mesmo, vamos combinar, né? É complicado, né? Mas é fruto dessa geração que quer ter opinião sobre tudo. Esse é um dos problemas, né? É uma geração de gente que acha que sabe sobre tudo. Então você vai ver, por exemplo, a questão do coronavírus, né? Do Covid-19. O que tem de médico aí dizendo que pode e que não pode é uma coisa impressionante, né? Ou de economista, né? O cara, ele entende de economia melhor do que ninguém, né? Então, assim, as redes sociais, elas potencializaram a voz de apedeutas, de bócios, de nobres, de gente que pensa que conhece e acaba criando celeumas e conflitos desnecessários nas redes, né? Esse pessoal do politicamente correto, da lacração, seja o nome que for, é o seguinte, realmente eles não sabem. Quando você fala de uma China comunista e tal, o senhor falou que conheceu o pessoal. Gente, tive o privilégio, morando aqui já pastoreando há 5 anos, nós somos os únicos brasileiros da nossa igreja. Então não é uma igreja de brasileiros. E aí, como eu sou um dos pastores da equipe, a gente recebe pastores da Europa inteira, principalmente país do leste europeu. Eu tive o privilégio de traduzir um pastor da Romênia, um senhor já. Uau, assim. O que Meu, Ceausescu fez da Romênia assim, é absurdo, né? Então, o que acontece é o seguinte: primeiro que é um desconhecimento histórico, né? Fruto do grancismo que projetou dentro da nossa cosmovisão brasileira e ocidental a ideia de que o comunismo não é tão ruim assim, não é tão mal assim, né? E não é verdade, foram 100 milhões de pessoas assassinadas no mundo. Aí geralmente aparece alguém, mas o capitalismo também mata. Não é a questão se mata ou não mata. A questão é que a gente está num sistema anticristão. O comunismo é um sistema anticristão. sim. Desculpa, eu te cortei, né? Não, imagina, é isso, exatamente isso, porque é outro nível. A conversa, quando você conversa com esses pastores, líderes ou cristãos de países que vieram de países assim, depois do culto eu levei ele para almoçar. Falei, velho, você vai almoçar comigo. Sentei com ele, falei, me conta. Ele começou a contar, meu Deus do céu, eu me senti pequeno. Exato, né? Exato. Corre por Né? Jesus. Sim, o louco falou do Ceausescu, tudo que ele sofreu na Romênia e tal. Realmente é outro nível. Então, realmente uma incoerência. Porque é legal, né? Tá na modinha. Então, os caras põem lá no Cristo Redentor. Exatamente, né? E numa sociedade politicamente correta, né, você tem que estar bem com todo mundo, segundo pensa-se e acredita-se, né? Então, assim, eu não coaduno com isso. Sim. Falou e eu respondo com firmeza mesmo, né? E aí geralmente vem o mimimi, né? Eu falo isso no livro sobre masculinidade, voltando aqui, que essa geração de homens que a gente tem é uma geração muito mimizenta, muito frouxa, né? É uma geração que chora, que reclama de tudo. Então eu trato, por exemplo, sobre a questão das emoções e dos sentimentos masculinos. O Lothar Matthaus, que foi capitão da seleção alemã durante muito tempo de futebol, ele, quando estava fazendo a cobertura da Copa do Mundo aqui no Brasil, ele deu uma entrevista, saiu em todos os jornais, e eu menciono isso, e eu coloco os links, no link onde foi mencionado isso, né? Que ele ficou muito impressionado com o jogador brasileiro, né? Ganhou do Chile e chorou.
né? Perdeu o pênalti, chorou. Foi eliminado pela Alemanha, chorou. Ele falou assim, que bando de homem é esse que chora? Assim, não estou dizendo que homem não pode chorar. Pode. Jesus chorou 3 vezes. Nós choramos em virtude de situações nevrálgicas, do luto, da luta, até mesmo diante de uma boa música, de uma boa peça de teatro. Não há nenhum problema em relação a isso. O problema é que nós temos hoje uma geração que experimentou a desconstrução da firmeza. E quando eu estou falando de firmeza, eu não estou falando de ogrice, eu não estou falando de alguém ser mal educado. Eu estou tratando especificamente de alguém que desaprendeu a ser firme. E quando se é firme, ou quando alguém é firme com você, o sujeito faz drama, faz mimimi. E, infelizmente, essa é uma característica dos homens do nosso tempo. Então, o senhor acredita que, de maneira geral, os homens estão mais fracos? Eu não tenho dúvida disso. É. Eu não tenho dúvida disso. Né? Você vai perceber, por exemplo, que conceitos e que valores como proteção. Né? É interessante que Deus, primeiramente, diz a Adão de que ele deveria guardar o jardim. Mas guardar o jardim de quem? Né? E ele diz isso antes de dar a ele uma mulher. Como também diz a ele que ele deveria cuidar do jardim, cultivar a terra, né? Antes de dar a ele uma mulher, ou seja, antes de dar a ele uma mulher, ele dá trabalho, como também dá a responsabilidade de proteger a casa. Então você vai perceber hoje que os homens, eles nem tanto têm o entendimento de que precisam ser provedores e cuidadores das suas casas, um bocado de homem vagabundo que fica na aba das suas esposas, enquanto essas trabalham fora. Cara com 40 anos jogando videogame, meu. Não jogando videogame e a mulher aí trabalhando, né? Ou homens que não cuidam da provisão. Então, assim, no meu livro, vocês que estão aí na Europa, eu trago muitos exemplos da Europa. Então, por exemplo, eu trago uma fala de uma jornalista dinamarquesa que ela trata, a questão dela é o seguinte: cadê os homens? Porque você sabe que a Sharia, ela traz no bojo algumas ideias, né? Por exemplo, em nome da Sharia, o muçulmano pode abusar sexualmente de uma mulher não cristã, porque ela é infiel. Então, você vai ver, por exemplo, na Holanda, você vai ver isso na França, você vai ver isso em inúmeros países, muçulmanos violentando sexualmente as mulheres. Isso é uma realidade inquestionável. E aí, essa jornalista, ela falou o seguinte: gente, isso começou a acontecer, né? E nós estamos esperando os homens virem nos defender. O que os homens fizeram? Né? Foram protestar contra a violência muçulmana. Vestiram o sapato alto, calçaram o sapato alto, saia, e foram para a praça pública protestar. Mesma coisa no Canadá, mesma coisa nos Estados Unidos. Está faltando homem. Homens têm que proteger suas mulheres. Homens precisam cuidar de suas mulheres, né? Por exemplo, eu falo de um comportamento que a gente tinha no Brasil até um tempo atrás, quando um homem saía à rua, ele colocava a mulher ao lado de dentro da calçada para protegê-la, né? Se vier um carro ou alguma situação, quem vai sofrer é ele. Hoje em dia não, o cara bota a mulher, porque ele quer ser protegido, ele que quer ser protegido, né? São homens meninos infantilizados, incapazes de proteger as mulheres, incapazes de amar as mulheres, eles usam as mulheres como objeto sexual e as descartam jogando na lata do lixo. Vou deixar uma pergunta para a galera que está assistindo. E aí vocês vão respondendo. Quem tem filho, tá? Homem. Quem tem filho homem, galera, é o seguinte. Você, mãe, se casaria com um cara igual ao seu filho? Você gostaria de ter uma... Estou falando uma boa pergunta. Tenho 3 meninos, então estou bem preocupado. Família. O senhor falou da questão da provisão, da proteção também. Sim. Papéis fundamentais do homem na família que estão com um gap, um vácuo, um espaço. Sim. Meio vazio, né? Na verdade, você vê que isso ganha notoriedade também com o aumento do feminismo, né? Então você traz a ideia do feminismo, de que você precisa desconstruir o conceito de patriarcado, e aí é um conceito equivocado por parte desse pessoal que diz que o patriarcado é uma
perspectiva opressora, dominadora, quando não entende que a questão do patriarcado é a responsabilidade que está sobre o homem para ele cuidar, proteger a sua casa, a sua esposa, a sua família. Então, se por um lado você vê essa desconstrução do papel masculino, por outro você vê o empoderamento feminino. Isso gera inversão de papéis. Mulheres masculinizadas, mulheres amargas. Não necessariamente, quando eu falo de mulheres masculinizadas, eu estou tratando da questão da sexualidade, da homossexualidade, mas às vezes ela pode ter um comportamento heterossexual e ter uma atitude absolutamente opressiva, tirando ou agindo de uma forma completamente antagônica àquilo que as escrituras ensinam. Homens e mulheres, eles não são... o homem não é melhor, ou a mulher tampouco é melhor do que o homem. O homem não é superior às mulheres e nem tampouco as mulheres são superiores aos homens, né? São iguais, possuem papéis diferentes, né? E a proposta do livro não é somente tratar disso. A proposta do livro é trazer para dentro da igreja o que isso tem proporcionado. Então a gente vai ver, por exemplo, que a igreja ela se transformou numa igreja mais feminina. As canções que são cantadas, elas são mais femininas, né? E aí você vai vendo que não somente o governo passa a ser feminino, porque há uma opção masculina, e aí vai surgindo o ministério pastoral feminino. Eu, particularmente, sou absolutamente contra o ministério feminino pastoral, não vejo base nas escrituras para isso. Os argumentos que se trazem geralmente são sociológicos e não argumentos teológicos, né? Significa dizer que as mulheres são inferiores? Significa dizer que as mulheres não podem pregar o evangelho? Não é nada disso. Estou dizendo que Deus deu aos homens a função e o papel deles governarem a igreja e de serem o líder de suas casas. Mas quando você tem essa inversão de papéis, você automaticamente faz com que os homens se transformem em seres subservientes, né? Extremamente subservientes, e as mulheres empoderadas elas passam a dominar. E aí, quando isso acontece, você tem uma igreja mais feminina, as canções são femininas, a disciplina deixa de acontecer na igreja. Por quê? Porque as mulheres, por natureza, elas são muito mais misericordiosas e compassivas, né? Então, você automaticamente passa a ter uma igreja mais, entre aspas, misericordiosa, sem que haja firmeza doutrinária. Calvino costumava dizer que uma igreja, que um dos 3 pilares que sustentam uma igreja é disciplina cristã. Então, se você não tem disciplina, se você não tem firmeza na correção, na admoestação, automaticamente você tem problema. Freud dizia isso, né? Apesar de eu ter graves questões com a psicanálise, de eu não flertar com elas e não gostar, na verdade, sobre isso, mas Freud costumava dizer que um dos papéis do homem é o papel da lei. Você pode perceber isso, né? Quando um marido, salvo as suas exceções, fala alguma coisa com os filhos, é diferente, né? É diferente, porque há uma percepção de autoridade em cima disso. Então, quando você vai invertendo esses papéis, você vai desconstruindo firmeza, ou você vai adoecendo essa perspectiva, achando que firmeza é mal educação, que firmeza é violência, firmeza é o homem ser o pegador, um galinha, aí a coisa vai por água abaixo, né? Mas não é isso, é voltar às escrituras. O livro é um convite às escrituras para que a gente possa olhar, segundo a palavra de Deus, o papel do homem e o papel da mulher para construirmos famílias saudáveis. Sim. Uma pergunta aqui, bom, o pessoal está mandando vários comentários. Tem uma pergunta: o que fazer quando se descobre que casamos com um cara imaturo ou sem postura de homem que esperávamos? Esse é um grave problema, né? E é um problema que muitas mulheres elas têm reclamado, né? Você vai ver inúmeras mulheres dizendo isso. Eu casei com um menino, eu casei com um garoto, né? Que não me assume, que não tem firmeza e que não tem a capacidade de me amar, segundo as escrituras dizem que deveria me amar, né? E o modelo disso é Jesus, né? Jesus se sacrifica pela igreja, homens meninos não se sacrificam por suas mulheres, nem tampouco por seus filhos, né? As escrituras nos trazem princípios e valores que não são observados porque essa garotada não cresceu. E aí as mulheres se veem debaixo de um jugo, de uma pressão enorme, né? O que fazer, né? Quanto à questão cristã, eu penso que a igreja precisa voltar a estudar isso. É interessante
que isso está sendo uma descoberta, uma redescoberta no Ocidente, né? Então, eu, antes do coronavírus, o livro tem 1 mês, 2 meses que foi lançado, eu já estava começando a fazer seminários no Brasil, e já com alguns seminários já começando a ser marcados para fora do país, para discutir, não somente com homens, mas para discutir com a igreja papéis relacionados à masculinidade. Porque o que está acontecendo é exatamente isso, as mulheres dizendo, eu casei com alguém que não corresponde, que é um menino, que é um banana. O interessante é que as igrejas estão querendo retomar isso, discutir isso e trazer à luz das escrituras princípios e valores para poder colocar novamente a família no prumo. E isso realmente volta numa questão que muita igreja tem desprezado, que eu acho complicado, que é o cuidado pastoral, o discipulado, o apacentamento, etc. Sim, sim. Sim. Não existe Gente, isso ó, mais. se você for ver isso depois no YouTube, no Instagram, em qualquer lugar, é o seguinte, falar para você uma coisa. Pastor olha nos olhos, lobo conta a cabeça. Então é o seguinte, você tem um pastor local, um cara sincero, conversa com ele, ajuda o pastor. Tem que ter discipulado. No caso desse, uma mulher que está casada, ou com um cara machista, violento, etc., ou com um menino, vai precisar de orientação, consertar Eu isso. falo o seguinte, no livro eu falo, por exemplo, você está casado com um machista, está casado com um homem violento, né? Cadeia no canalha. Acabou. Denúncia ao pilantra. Homem que bate mulher não é homem, é canalha, é bandido. E aqui no Brasil, eu não sei se aí no Reino Unido tem alguma lei específica, aqui tem a Lei Maria da Penha, que é crime inafiançável. Então, eu tenho dito que as mulheres não podem ser subservientes aos seus maridos. Maridos que não agem, que não as protegem, que não as ama, que não as cuida, que não as valoriza, mas que agem de forma despótica, às vezes violenta, esses caras têm que ser presos. Presos. Sabe o que acontece aqui, gente? Seguinte, pastor, o que acontece aqui, o inglês britânico, que são a maioria dos nossos amigos, ele tem a tendência de ser o tal do homem banana. É ele que é fraco, que Eu é... falo sobre isso. E os homens violentos, a lei é muito, muito rígida aqui, então não tem tanto. Mas os violentos normalmente são que vieram de países do Oriente. Os caras que migraram. O pessoal está perguntando o nome do livro, estou vendo aqui. O livro é esse aqui, gente. Ó. A masculinidade em crise, né? E os seus efeitos na igreja, né? Esse é o livro que está sendo lançado 1 mês e meio, 2 meses somente, e é onde a gente tem discutido muito desse tema mesmo, né? E é muito legal a frase, os efeitos na igreja. Porque a Na igreja igreja. é uma fatia, um pedaço da sociedade. Exatamente. A igreja é um espelho. Eu acabei de falar agora, antes do Covid-19, para um seminário para 200 homens. 200 homens que se reuniram para poder ouvir sobre isso. Né? E é pancada em cima dos caras, entende? Então, assim, você vê que isso, de certa forma, é muito interessante e até mesmo positivo, né? Pastor, eu tenho numa esfera muito menor, mas já há alguns anos caminhado com pastores de diversas denominações e tal. E realmente não é só um problema da galera da igreja, do povo da igreja, é um problema da liderança também. Liderança fraca. Eu vou procurar uma palavra melhor. Uma liderança anêmica, às vezes. Eu cansei de receber na minha casa, finais de semana, com casais pastorais, pastores e esposas, assim, problemas seríssimos nessa questão da masculinidade. Então, Sim. necessário para esses dias, necessário. Quem está aí no Brasil conseguir comprar Amazon, etc., faça isso. Gente, Sim, a gente... ele tá na plataforma digital também, tá? Então, a galera consegue comprar na Amazon também por um preço bem acessível, tá? Cortou, fugiu, caiu um pouquinho. Eu estou dizendo o seguinte, ele está também na plataforma digital. Ele pode ser comprado também digital. Então, na Amazon você consegue isso. Ótimo, ótimo. Entendeu? Muito bom. Então, assim, vale a pena refletir e pensar sobre o assunto, né? Então, realmente, aqui, a Inglaterra e países da Europa, principalmente no norte e tal, eles são o extremo do extremo do extremo do politicamente correto. É até chato, até para pregar você fica meio assim, é esquisito o negócio. Parece que Jesus é mal educado.
Outro dia eu estava aconselhando um casal que se sente chamado por Deus para ir para a França. Aí eu estava com a Bíblia aberta, eu li um texto de Paulo, eles acharam Paulo, eles falam a palavra rude, né? A palavra, ai, que pesado. Ai, meu Deus do céu, não pode mais. Porque aí o politicamente correto, ele relativiza só a escritura, né? Ah, Ele relativiza as escrituras, né? E é, nós precisamos voltar às escrituras, nós precisamos voltar à palavra do Senhor. é, é isso. Gente, boa, nós não vamos estender muito porque o Instagram está derrubando as lives depois de sei lá quantos minutos. Eles estão, eu comecei a perceber isso também. 40 Passa um determinado tempo, eles derrubam. derrubam porque está tendo muito, o pessoal está em casa, então é assim. Bom, É. repetindo, o nome do livro está aí fixado. Galera, vocês podem ir no site do Pastor Renato, no site da igreja, dar uma olhada. Tem muito material, muito, 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 muito. Isso. E eu escrevo diariamente no meu Instagram. Pessoal que desejar me seguir é o Renato Vargas. Eu escrevo diariamente nele, tanto no Facebook quanto no Instagram, no Twitter, nas redes sociais, e no meu blog também, que é o renatovargas.com.br. Você vai em campos mais variados e distintos possíveis, né? Eu adoro, vou repetir isso, não só com o pastor Renato, mas com amigos pastores que o admiram, a gente sempre conversa. E eu gosto que o pastor Renato é papo reto mesmo. Eu gosto disso. Não tem muito. Entendeu? Tem massagem. Gente, pastor, é o seguinte, eu já fui ao Brasil com alguns pastores ingleses, amaram o Brasil, mas nós nunca fomos ao Rio. E eles vivem me falando, pô, vamos. Então é o seguinte, um deles mandou uma mensagem para mim outro dia, porque eles conhecem alguns nomes de pastores brasileiros, tipo Augusto Nicodemos, porque eu estou falando para eles assim, calma, Aham, o Brasil não é só aquilo que vocês ouvem falar, né? Aí eu vou falando lá do bom da igreja brasileira. aham. Aí eu falei do senhor, aí eles me escrevem no grupinho nosso aqui em inglês, um deles está tentando aprender português, um sarro, assim, muito engraçado. Aí ele escreveu e falou, esse lugar, aí, Niterói, né, é lindo demais, quando nós vamos lá? Então, Quando então vocês vierem, fala para a gente combinar para vocês virem aqui na igreja. já está criando amigos. Eles gostam de caldo de cana, nunca viram. Eu apresentei para eles algumas coisas do Brasil. Caldo de cana e aquela bola amarela que fica no céu, assim, o sol, que aqui não tem. Que aí... Cara, Você adora. sabe que era para estar essa semana agora aí em Londres, né? A gente tinha separado um tempo de férias, né? E a gente ia para Paris, Londres e Amsterdã, né? Um grupo de amigos, vários amigos iríamos todos juntos, né? O Covid-19 impediu que a gente viajasse. Bom, então olha aí, o senhor já tem lugar para ficar, então, nesses 3 lugares. A gente tem amigos, pastores, igrejas. Não são brasileiros, são daqui, mas são gente boa. Uhum. Muito obrigado. Tá nascendo uma coisa muito bonita. Mais uma vez, a Inglaterra está nascendo um movimento de igrejas lindo, saudável, maravilhoso, Graças a Deus. logicamente coerente. Aqui não entraram aqueles pacotes americanos que fizeram mal em alguns lugares. Tem muita igreja boa americana também, antes que me xinguem. Uhum, claro, claro. Mas vocês entendem o que eu estou falando, né? Sim. Então, o pessoal que ainda novinho lá, o Terry, que é um dos pastores, já está com 80 e poucos anos, ele foi um aluno do Martin Lloyd Jones. Eles iniciaram o movimento com o John Stott aqui, muito bacana, e o nome é New Frontiers, e a gente é parte dessa rede de igrejas aqui. Qual o nome? Eu não vi. Europa. O nome que você falou? Falhou, não ouvi. Novas Fronteiras. Falhou ainda, não ouvi. Não ouvi, falhou. Novas Fronteiras, New Frontier. Tá. Ok, agora ouvi. Ok. São mais de 70 países. Eles decidiram não ser uma denominação para que não houvesse controle. São igrejas independentes numa família, assim. Mas eles seguem o mesmo DNA teológico. Como é que eu posso... Cara, é como se fosse um movimento reformado, porém carismático. É que a gente tem medo de falar a palavra pentecostal. A cabeça da galera abre uma gavetinha do que eles entendem que é pentecostal, acha que é lá dos Gideões e tal. Então, entendi. Gente querida, obrigado para quem assistiu. Pastor, prazer, obrigado pelo teu carinho, alegria te conhecer. Prazer meu. Vamos muito obrigado. Falando, porque vai ser uma alegria se puder vir aqui pregar na nossa igreja, vai ser muito bom. Tá bom? Tá bom, meu irmão. Muito obrigado, tá? Um abração. Deus abençoe a todos vocês aí. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau.